Olá, tudo bem? Bem-vindo ao canal Viver de Renda. Se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe com os amigos. Nos acompanhe no Instagram Viver de Renda Canal e no nosso novo canal aqui no YouTube, o Café com Ações. Sou Clóvis Faleiro, formado em Administração de Empresas, consultor empresarial. Invisto na Bolsa desde 2006. O canal Viver de Renda criei em julho do ano passado com um objetivo muito simples: compartilhar aqui experiências, as coisas que eu vivi e aprendi. 30 anos como consultor, vivendo o ambiente das empresas, estudando o mundo corporativo. 15 anos como investidor, erros e acertos na bolsa. Tudo isso disponibilizo aqui. Já são mais de 900 vídeos. Maratone todos eles. Comece a fazer a linha do tempo desde julho do ano passado. E aí vai subindo porque você vai perceber que os vídeos eles vão se complementando. Coisas que eu falo hoje estão associadas a coisas que já foram ditas há 3, 4, 5, 6 meses atrás. Daí a importância de seguir essa ordem cronológica para você que ainda não assistiu todos os vídeos. Maratonar é uma decisão inteligente. Deixe sempre seu like e compartilhe com os amigos. Meu muito obrigado a todos vocês. Muito bem, estamos com uma série nova. Estamos repercutindo aqui sobre uma obra do Jim Collins chamada Como as Gigantes Caem. E estamos fazendo uma releitura deste conteúdo, fazendo uma, vamos dizer assim, uma correlação das lições do Jim Collins para a realidade vivida pela Oi, que já foi uma gigante no passado. Teve ações acima de R$100. Já foi uma das maiores empresas da Bolsa Brasileira. E, de repente, essa empresa hoje está na sua fase 4 de declínio. A fase 5 é irrelevância e morte. A Oi está na fase 4 de declínio, de onde algumas poucas empresas conseguem se recuperar. Porque existem, sim, empresas que jamais desistem. E na fase 4 conseguem iniciar o processo de recuperação e não entram na fase 5, que aí já é fatal. Mas eu estava contextualizando nos vídeos anteriores um pouco do histórico da Oi, lembrando que essa queda da Oi está muito associada a passos de crescimentos, vamos dizer assim, pouco planejados, pouco estruturados. A Oi quis crescer a qualquer custo. Se alavancou, se endividou, fez transações que não foram as melhores e isso comprometeu o seu futuro. Para vocês terem uma ideia, em 2008, estimuladas pelo governo federal, a Oi, seus acionistas, resolveram partir para a fusão da Telemar, que era dona da marca de telefonia móvel Oi, com a Brasil Telecom. Aí surgia um grande conglomerado, detentor de receitas da ordem de 41 bilhões de reais, mas com uma dívida que era superior a essa receita. Superior a essa receita. E aí, não satisfeita com isso, a Oi, mais à frente, foi estimulada pelo governo Dilma a partir para uma associação com a Portugal Telecom. A fusão entre as duas operações era vista como a ideia de criar um grande gigante luso brasileiro que pudesse espalhar seus tentáculos, pelo menos nos países de língua portuguesa. Mas, naturalmente, os problemas continuaram e a Portugal Telecom passou a viver dificuldades financeiras com a quebra do Banco Espírito Santo, da qual era acionista. E assim, teve que carregar para o seu balanço as dificuldades financeiras do Banco Espírito Santo. Essas fusões, essa sanha de querer crescer por crescer a qualquer custo, fez com que a situação da Oi
degradasse de forma muito acelerada. Com altos passivos acumulados por conta dessas fusões, a Oi tentou renegociar suas dívidas com os credores, que exigiram transformar a dívida em ações ordinárias da empresa. A proposta dos credores era de ficar com 95% do capital da empresa, o que praticamente expulsaria os atuais acionistas de qualquer controle. A contraproposta foi oferecer somente 70%. Os credores não aceitaram a proposta. Com a recusa dos credores, os controladores da Oi optaram então dar entrada na recuperação judicial. Essa foi uma tentativa desesperada de fugir do processo falimentar. A megalomania dos dirigentes políticos e empresariais que estavam no comando da Oi, aí tínhamos dois grandes players importantes, o Grupo La Fonte e o Grupo Andrade Gutierrez, comprometeram irremediavelmente a saúde financeira da empresa. E isso acabou provocando sérios danos à situação da empresa. Seus problemas só fizeram se agravar e se via em 2016 poucas esperanças de sobrevivência para a empresa. 9,9 a cada 10 analistas e especialistas do mercado apostavam na falência da Oi. A empresa, que chegou a ser uma gigante absoluta em telefonia fixa, ficou para trás na telefonia celular, ocupando a 4ª posição, e também com uma presença à época em internet próxima de zero. Escolhas estratégicas. O foco da empresa era a área de voz, o negócio de voz. Este negócio do fixo passou a perder relevância no mercado mundial por conta da telefonia móvel, da internet, e mais à frente, com o advento do WhatsApp, essa telefonia móvel também entrou em xeque, né? Então o modelo de voz está morrendo no mundo inteiro. E o que significa que temos para o futuro? Temos para o futuro a internet, com a fibra ótica, e essa é o grande olhar da chegada do Rodrigo Abreu. É o grande ponto de virada, de transformação pela qual a Oi está passando. A chegada do Rodrigo Abreu faz com que a Oi desista do serviço de voz, do negócio de voz, e se concentre em duas vertentes novas, totalmente novas. A conectividade de fibra ótica e a tecnologia. Tecnologia que o Rodrigo Abreu traz no seu DNA, porque ele faz toda uma carreira profissional, acadêmica, estudantil, nesta área de tecnologia, indo para os Estados Unidos, para Stanford, passando pelo Vale do Silício, presidindo empresas de tecnologia, até chegar à presidência da Cisco, gigante norte-americano de tecnologia no Brasil. Essa é a sua paixão, esse é o seu DNA. E é essa pegada que ele está tentando fazer na Oi, do ponto de vista de transformação. De transformação. Em seu momento áureo,
A Oi chegou a ter um valor de mercado em 2012 de 21,3 bilhões de reais. Quando pediu recuperação judicial, em 2016, o seu valor de mercado tinha caído para 800 milhões de reais. Isso aí em números da época. Em 2012, valor de mercado de 21,3 bilhões. E em 2016, quando pediu a recuperação judicial, valor de mercado de 800 milhões. O que nos leva a concluir que os gigantes caem. Jim Collins tem razão. Os gigantes caem. Os gigantes podem sucumbir às crises. Os gigantes podem desaparecer. E nesse estágio 2 do declínio, já falamos aqui anteriormente nos outros vídeos, esse estágio 2 do declínio, o caixa da empresa começa a ser desgastado por conta de uma falta de disciplina com relação aos custos. A burocracia subverte a disciplina. Há uma sucessão de problemas. Há dificuldades com relação à transição da liderança, com relação ao planejamento estratégico. Existem problemas de execução. E começa a empresa também a perder seus talentos, que diante do caos começam a debandar. Os interesses pessoais nesse nível 2, estágio 2 do declínio, comumente ficam acima dos interesses da empresa. Tem uma frase que eu aprendi no interior, que diz assim: farinha pouca, meu pirão primeiro. Não sei se você já ouviu isso. Uma frase comum de se ouvir no mundo agrícola brasileiro. Farinha pouca, meu pirão primeiro. É isso. Diante do caos, cada um quer advogar a seu favor. E assim as coisas vão piorando. Apenas isso, vão piorando. Quem se recorda dos aparelhos de celular Iridium? Alguém aí se recorda? Quem não conhece, dá uma pesquisada no Google, mas eu tenho certeza que tem gente aí do outro lado que lembra desses aparelhos. Eles custavam, à época, $3.000 e as ligações por minuto custavam entre 3 e 7 dólares. Isso eu estou falando de valores nos Estados Unidos. Pessoas em locais remotos se beneficiariam do Iridium. Mas os locais remotos não tinham o que o Iridium mais precisava: clientes. Não existiam muitas pessoas que precisavam ligar para casa do Polo Sul ou do topo do Monte Everest. Quando o engenheiro da Motorola teve a ideia do Iridium em 1985, poucas pessoas imaginavam que os serviços de telefonia celular teriam uma cobertura quase completa. Mas em 1996, evidências empíricas pesavam contra o lançamento. A Motorola esperava um grande sucesso com o Iridium. O sistema de comunicações pessoais globais foi lançado e em 98, já no ano seguinte, abriu falência, deixando de pagar 1,5 bilhão de dólares em empréstimos, o que ajudou a acelerar a queda livre da Motorola na direção do estágio 4. Foi um fracasso retumbante. O excesso de confiança no estágio 1 leva à tendência de fazer demais no estágio 2, o que prepara o terreno para que a empresa então vá para o estágio 3 do declínio, onde ela nega os riscos e os perigos.
Na tarde de 27 de janeiro de 86, um gerente da NASA entrou em contato com engenheiros da Morton Chocol, uma empresa que fornecia motores de foguetes para a NASA. A previsão do tempo para o Kennedy Space Center, na Flórida, onde o ônibus espacial Challenger estava sendo preparado para o lançamento agendado no dia seguinte, era de temperaturas entre -6 e -1 grau, para as primeiras horas do dia 28. O gerente da NASA pediu que analisassem o efeito do tempo frio nos motores do foguete de combustível sólido. No momento da ignição do combustível, o anel de vedação, o O-ring, feito de um material parecido com borracha, veda, como cimento em uma rachadura. Gases quentes que, se não contidos, poderiam provocar uma explosão catastrófica. A temperatura mais baixa de lançamento de todos os 24 ônibus espaciais anteriores havia sido de 11 graus centígrados. Os engenheiros discutiam suas preocupações iniciais e agendaram uma teleconferência com 34 pessoas da NASA e da Morton Chocol. As deliberações duraram quase 3 horas. Às 11h38 da manhã do dia seguinte, a uma temperatura de 2 graus, um O-ring falhou na ignição. E 73 segundos mais tarde, o Challenger explodiu, se transformando em uma bola de fogo. Todos os 7 membros da tripulação morreram, enquanto os destroços do Challenger caíam no oceano. Se você entrar no Google e botar explosão do Challenger, você vai ver as cenas, porque foi transmitido ao vivo a explosão do ônibus espacial americano. A história do Challenger salienta uma lição crucial. Diante de decisões irreversíveis, que têm significativas consequências negativas se forem erradas, os argumentos a favor do lançamento deveriam apresentar uma preponderância de evidências empíricas provando que era seguro fazê-lo. Jim Collins continua no livro Como as Gigantes Caem, falando sobre a Fannie Mae, porque ela, em Empresas Feitas para Vencer, devido ao seu extraordinário salto de desempenho no início dos anos 80 sob o comando de David Maxwell. Ela tinha se destacado muito. Período de 30 anos de retornos acumulados das ações, utilizado como base para selecionar a Fannie Mae para as Empresas Feitas para Vencer, foi de 69 a 99. E a pesquisa referente à Fannie Mae se concentrou neste período. Infelizmente, a Fannie Mae dos anos 2000 exemplificou justamente o contrário, de excelente a boa e depois a praticamente extinta. Com a explosão da bolha do mercado imobiliário, os executivos financeiros de importantes instituições assumiram uma postura de descrença, aparentemente incapazes de acreditar que a situação deterioraria ainda mais. Mas em setembro de 2008, a Fannie Mae se viu sob um plano de reabilitação do governo, um status geral similar à falência. No dia 31 de outubro de 2008, o preço das ações da Fannie Mae, que se mantivera em $57 um ano antes, tinha basicamente evaporado, caindo 98%, indo a 93 centavos de dólar. De acordo com um artigo do New York Times, o CEO da Fannie Mae defendeu a empresa, observando que quase ninguém esperava o que estava por vir. Não é justo nos culpar por não prever o inimaginável, disse ele. De fato, encontramos evidências dos 3 primeiros estágios de declínio. Estágio 1, o excesso de confiança, decorrente do sucesso. O estágio 2, a busca indisciplinada por mais. Estágio 3, a negação dos riscos, dos perigos. Tudo isso a gente viu na Fannie Mae dos anos 2000, conduzindo-a à crise de 2008. No início dos anos 2000, a Fannie Mae adquiriu a reputação de arrogante. Finalmente, eis uma lição polêmica. Cuidado com o excesso de confiança que pode surgir com o zelo missionário. O zelo missionário da Fannie Mae para expandir o sonho americano da casa própria
ao maior número possível de americanos, contribuiu em parte para sua arrogância, sua busca de crescimento e até seu perfil de maior risco. Sempre que as pessoas começam a confundir a nobreza de sua causa com a sabedoria de suas ações. Somos pessoas boas, tentando realizar uma causa nobre, e, portanto, nossas decisões são boas e sábias. Quando as pessoas acreditam nisso, podem se desviar mais facilmente de suas trajetórias. Decisões ruins, tomadas com boas intenções, continuam e sempre serão decisões ruins. Gostou do vídeo? Deixe o like, compartilhe com os amigos. Fique com Deus e até a próxima. Tchau.